Olá, está começando mais uma Ana Kaline Entrevista. Um abraço para quem nos acompanha pela AltV, também pela Viva Web. O nosso convidado de hoje vai falar sobre sonoridade, poesia, música, amor. É um cantor com C maiúsculo. Eu já conheço o trabalho do Cadu de Andrade, principalmente com a minha amiga Fá Morena, e ele já está lançando um novo trabalho e também em turnê com um show. E pasmem, foi elogiado pela nossa diva, Maria Bethânia. Imaginem a voz desse cara. 27 anos de carreira. Tudo bem, Cadu? Tudo ótimo, e você? Tudo bem. Vamos falar um pouquinho do início. Você é mineiro, né? Fala um pouquinho da tua infância. Como é que foi a vida do Cadu em Belo Horizonte? Olha, minha vida sempre foi recheada de discos, de desenhos, de... Sempre fui muito ligado, né, nessas coisas todas. Televisão, cinema, desde muito cedo. Então, eu acho que já era meio previsto fazer o Era que meio faço artista. hoje. Já era totalmente. Gostava de dirigir, gostava de dirigir espetáculos na escola, gostava de dirigir também espetáculos na família, fazer coisas de Natal, trabalhar com pintura, com tudo. Eu trabalhei com todas as artes. A minha família, todos são, mas assim, a família da minha mãe é muito artística, assim. Então, trabalhos manuais, ilustração, desenho, tudo isso eu fiz muito. Desde Mas em que momento o Cadu disse eu vou viver de arte? Em que momento foi o despertar para realmente profissionalizar tudo isso? eu fazia jornalismo, né? E quando eu passei na escola de jornalismo, eu também comecei a estudar canto. No mesmo semestre, no mesmo ano, tudo de uma vez só. E o canto cresceu muito, já era uma coisa que eu já vinha pensando, mas não sabia bem como fazer. E quando eu tive essa revolução, né, na agenda, né, a gente passa a estudar um horário, trabalhar outro, e trabalhar dois, né, estudar um, quer dizer, o dia inteiro ocupado. Eu achei que eu podia fazer aulas de voz, entendeu? Em algum momento. Isso cresceu rápido e quando eu vi, eu já não estava entendendo nada da escola que eu estava. Eu já não queria ir mais. E era uma coisa interessante, porque jornalismo é uma coisa muito interessante. Só que eu estava noutra, entende? Não era nada, meu coração, a cabeça, tudo ligado em música. Também vem de casa. Uhum. Muita gente em casa toca, canta. Então, é, é, foi só cutucar um pouquinho, né? Aquilo lá que deu certo. Aí você largou o jornalismo e foi se dedicar Eu à música. larguei o jornalismo no quarto período. Nossa. E é, não tinha a menor condição de ir, não tinha condições de ir à aula. Eu Uhum. achava eu me achava um impostor realmente, sabe? Eu não fazia trabalho nenhum, eu não estava ali. Eu queria fazer outra coisa de fato. E realmente quando eu decidi, é, um ano depois eu já estava na Europa cantando, eu nunca mais parei. É, era mesmo você, com E como é música. que aconteceu esse negócio da Europa? Como é que foi? Foi convite ou foi uma aventura, vamos dizer Convite, assim? eu tive um convite para cantar, para fazer 7 meses. Uma turnê de 7 meses, uma coisa que passa uma vez, né, na sua vida, Hum. assim. E na época eu não tinha disco ainda, Aham. e quem me convidou me perguntou se eu tinha um disco, eu falei que tinha. Depois eu fui resolver essa parte. É. Então, na Europa sempre é um ano, né, de antecedência, né?
Uhum. que marca que a gente trabalha, então você já pensa dormir para 2024, ou não é se fosse o caso, né? Ou Uhum. 25, então eu tive um tempo para produzir um disco super interessante, com músicas do Dorival Caymmi, músicas do Tom Jobim, também do Ari Barroso, Djavan. Então foi um disco muito colorido assim, e que foi muito interessante ter gravado. Esse disco foi bastante tocado, tanto lá quanto aqui no Brasil. E era um disco independente, era um projeto simples até, mas muito bem feito, muito bem cantado, mixado. Então, eu fiz as canções que naquele momento eu achava que eram boas para mim, entendeu? Eu já cantava, que eu gostava, que eu estava, enfim. Então, é um disco muito interessante, eclético, né? Uhum. Mas muito justo de fazer assim. Tanto que deu muito certo, tanto na volta, quanto na turnê, quanto até sair o meu primeiro álbum de carreira mesmo no Brasil, com gravadora, selo, essas coisas, né? Como é que começou o trabalho autoral? Nessa época você já compunha? Você já começou a fazer as próprias composições? Ou ainda não Comecei a pensava nisso? compor, né, eu comecei a compor na Itália, Uhum. comecei a compor em Veneza, na verdade. E foi uma chave assim, interessante que aconteceu, porque eu tive um arrebatamento quando eu fui para Veneza, era um dia lindo, um dia de sol, e eu fui caminhando e fui olhando as coisas, eu dei de cara assim, para a praça principal, né? E eu fiquei encantadíssimo com aquilo e eu escrevi alguns versos sobre aquilo, entendeu? Sobre a beleza que a gente não vê muito aqui, né? São paisagens e histórias que não são nossas, né? E dali aconteceu a primeira canção, né? Antes disso, eu sempre escrevi muito, mas nunca como música. Eu Poeta. escrevo até hoje, mais crônica, é, mais sobre mim, sobre o mundo, sobre as coisas. E aí, ali foi um start realmente para cantar, musicar, né, a letra, colocar em ordem, e, enfim. Mas exatamente por causa disso, a gente é tomado, né, por algumas coisas assim importantíssimas, né? E aquele dia foi um dia importante. Então, aconteceu muito por causa daquele dia, por causa da emoção, por causa do que eu não tinha visto ainda, e eu fui querer falar sobre aquilo, né? As suas inspirações, então, vêm desses insights. Não é uma coisa assim, eu componho quando eu estou sozinho, eu componho quando eu estou em algum lugar. Não, depende de um insight. É algo que vem de dentro, em qualquer momento, em qualquer lugar, é isso? Em qualquer momento, em qualquer lugar. Depois você vai trabalhar em cima do que veio, né? Mas acho que a maioria é assim, né? As pessoas que compõem é assim. Você tem, às vezes, uma ideia que veio, uma frase que veio, depois você vai desenvolver, né? E esse desenvolver é que é mais chato um pouco, porque você tem uma pista, você tem uma coisa que pode acontecer, né? Uma frase bonita, alguma coisa que você sente, etc. E a partir dali pode acontecer, os versos podem vir ou não, e depois a melodia, que é ainda mais complicado ainda, né? De você conseguir juntar uma letra e uma melodia que seja, né, sejam mais amigas, mais próximas, é o mais difícil. Que combinem, né? Quantas composições você tem hoje, Cadu?
ah, umas 150, 200 músicas. Mas gravou todas? Não. Não, Não? não gravei todas, não. Gravei, fiz 2 discos autorais, né? E discos como cantor, porque o cantor estava sendo sempre muito copejado, muito, pediam muito, né? Então eu estive em gravadoras que queriam vozes, inclusive vozes masculinas que não tinha muito. Então eu fui fazer coisas também que eu gostava muito. Eu fiz homenagem, tributos, né? Fiz Uhum. 3 tributos, A quem? um tributo ao cinema nacional, Uhum. um tributo a Gonzaguinha, é, fiz um disco mais colorido, assim, com direção de Ezequiel Neves, que produziu alguns nomes, né? Então a gente pôs lá canções minhas, do Sting, do João Bosco, do Billy Blanco, do Nelson Mota, no caso eu já falei, né? Tem do Daniel Jobim também, me deu canção inédita, do Falcão também me deu canção inédita. Então, é legal cantar e é legal também preparar suas próprias coisas, né? Só que depende muito do projeto e depende muito da época, né? Essa época agora é uma época que só me interessa nesse momento. Eu gosto de cantar, mas gravar eu penso primeiro nas minhas canções nesse momento, sabe? Mas como que é isso? Por exemplo, você me falou que gravou, fez 2 trabalhos autorais. Como é que é de 150 músicas escolher um repertório, né? Como é que age esse lado do compositor, né? E do cantor que tem que escolher esse repertório? Na verdade, eu não sei nem como. A gente gosta mais de umas, outras chamam, outras você toca muito, entendeu? Aí você faz um show, aí você tem uma temperatura do show, e você arma. É muito. São todas suas. Então elas vão ter a hora delas de aparecer, né? Então você começa a olhar o que você gostaria de gravar. Tem sempre umas canções que se apresentam primeiramente, né? E aquelas vão puxando outras no roteiro, né? Então, por exemplo, eu fiz um disco de voz e piano agora, que é todo meu, e já tinha gravado um anteriormente que interrompemos na pandemia, e todo meu, que não foi lançado ainda, por causa desse disco de voz e piano, que foi feito na pandemia. Como tivemos que interromper banda, ninguém podia ir ao estúdio, nada, eu acabei fazendo um disco de voz e piano por acaso, totalmente por acaso. Eu tinha tenho, né, um pianista maravilhoso que a gente trabalha. Começamos assim, comecei a retomar aulas de piano, umas coisas assim, porque a gente não tinha absolutamente nada para fazer. Então, eu fui fazendo, apresentei um dia uma letra, depois outra letra, um pedaço de melodia com letra, e ele ia completando. E aí, Virou um parceiro. virou um grande parceiro, talvez meu parceiro mais importante. Uhum. Então, que eu escrevo muito sozinho, né? Letra e música. E divido com algumas pessoas que eu acho que tem a ver, né? Então, o Murilo ficou muito próximo e conseguia compreender a letra. Porque se entregar uma letra ou um pedaço de canção, letra e música, para a pessoa completar, ela tem que. Isso é meio mágico, né? A gente não sabe o que vai acontecer, o que vai ser para ele. Então, a gente conseguiu, assim, desde a primeira canção, porque a gente ficou animado, eu fiquei muito animado. Quando eu vi que estava rolando, exatamente isso que eu queria cantar, que engraçado, nossa.
exatamente essas coisas que eu gostaria de ouvir. A gente fez esse foi foi um disco muito programado. A gente fazia quase que uma canção por dia e gravávamos e fazia o piano primeiro. A gente ensaiava uns 15 minutos antes de gravar. Ele fazia o piano e depois eu fazia a voz. Porque eu nem lembrava muito também. Ô, Cadu, que tipo de mensagens são importantes para você passar? Você se preocupa com o que nessas composições? Em passar o quê? Olha, eu falo do ser humano, eu falo do mundo, eu falo das relações, eu falo de solidão, falo de alegria, falo de esperança, falo de dúvidas, de questionamentos que a gente tem, que todo mundo tem. A minha letra é muito sucinta, ela não tem muito refrão, não tem muita repetição, não tem muita, né? Então, a minha música é uma música de comportamento, se você puder classificar, né? Até hoje eu não fiz uma canção para a natureza, não fiz uma canção para o animal, não fiz uma canção para o planeta, para uma cidade, não fiz. Mas isso tudo colabora Claro. para você poder fazer uma história que é sua, né? Eu geralmente meu trabalho é muito autoral nesse sentido, é o que eu estou vendo, é como eu vejo as coisas, então as letras têm uma certa assinatura, assim, sabe, disso, até agora, vamos ver se a partir de, né, nunca sei, mas que virá. Eu falei no começo do programa que você está viajando em turnê, né, com um show novo. Como é que é esse show? Como é que está o Cadu nesse momento? Esse disco chama-se Há de Surgir, é um disco de voz e piano e estamos fazendo em alguns lugares, né? Então a gente coloca, esse disco todo disco que você faz, você separa uma parte para você cantar o que você gravou, né? Claro. Anteriormente e conta o seu disco. Gravamos ao vivo, inclusive, já esse disco. E olha, você me pergunta como eu estou nesse momento. Eu gosto muito das canções. Então, eu acho as canções realmente muito bonitas. Então, eu dou preferência a elas e me sinto muito honrado de ter gravado outros compositores. Então, esses compositores que ainda me interessam, porque as canções, a gente nunca sabe tanto quanto tempo elas vão durar para você, né? Quanto tempo que elas vão representar. Então, tem canções que você vai cantar a vida toda, tem canções que você nem canta, grava e não canta nunca, né? Mas, então, sempre é o que você está afim de cantar. Aquilo também é muito... por exemplo, com esse disco eu gosto de todas, né? Então, gosto de cantar todas, mas não canto todas no show. E aí a gente faz eu chamo de um FM, são as canções que todo mundo gosta, ouviu, cantou, e a gente faz um passeio pelo Brasil, né? Com as canções de todos os tempos, que todo mundo canta, Guilherme Arantes, Djalma, Belchior, e mais, Cazuza. Então são canções que também eu fiz durante o meu trabalho e que estão muito bem amarradas comigo, né? Então, vai fazendo assim, né? Uma pequena homenagem aos Carpenters também. Eu amo, eu vi um vídeo seu, quase morri de chorar aqui, cantando Carpenters, né? É a minha época, né? Eu recebi do fã-clube da Alemanha, não sei o quê.
todo mundo falando, grava um disco deles, a gente nunca viu isso. Eu falei, gente, mas eu só gosto, mas gostar é muito, né? Gostar já é muito, é um ouvido muito grande que você tem para gostar de, de alguém, né? Você tem que estar muito ligado naquele timbre, naquele instrumental, naquela voz. Então, eles são muito interessantes. Eu gravei One More Time, e no show eu canto Close to You. E One More Não, Time. e é um timbre diferente, né? A coisa da... É uma coisa mais suave, né? Um timbre mais fino. É uma junção... as vozes se juntam de uma maneira muito harmônica e vozes totalmente diferentes, né? Porque ela tem uma voz muito fina e vem aqui um timbre mais ameno, né? É uma sonoridade muito diferente. Carpenters, eu falo de Air Supply, próprio Bee Gees, a gente tem uns timbres totalmente, vamos dizer assim, se eu posso taxá-los de adversos, né? Quando se unem. Então é muito interessante. É uma deusa, ela é uma deusa. A Karen Carpenter é uma deusa, realmente, assim. E eles, né? Porque os irmãos, né? Ele faz o piano, eles fazem vocais, eles dobram os vocais, eles fazem os arranjos. Então, o pessoal que conseguiu marcar, né? No mundo, a sua história musical. Todo mundo adora, é impressionante. Né? Quem nem viveu, quem nem estava lá, quem nem participou, você vai ver no Spotify, vai ver milhões de edições, né? Então, como é que um artista, claro, com um bom gosto musical como o seu, vê esse momento da música no Brasil? Olha, eu acho que o Brasil teria muito mais condição de ser mais colorido, né? De ter mais chances de rádio, de TV, de entrevistas, de poder tocar tudo que se faz, né? Mas não sei por que se fechou completamente em só um tipo de estilo, dois, né? E há uma repetição muito grande de letras e timbres e formatos, o que empobrece muito o que a gente é, né? Musicalmente, a gente não é isso. Então, esses sons que fazem, têm propostas que fazem coisas diferentes, eles estão correndo pela lateral. Infelizmente, você não consegue. Você não consegue tocar e você não consegue. Nesse momento, é o que temos. Onde você vai, é isso. Infelizmente, né? São 20 e poucos anos de carreira, você já pensou em desistir? Não, desistir não. Mas você tem que reformular, eu acho. Porque que a música é para você, primeiramente, para você não se magoar, né? Com ela não tem nada com isso, né? Sim. Então, quando você faz uma coisa que é por amor, que é uma coisa dedicada, que são aulas e aulas, que são muito trabalho envolvido, você não pode olhar para uma era ou para um tipo de mercado que não é compatível com quase nada, né? Que se faz. Então, você acaba inventando, fazendo coisas. Agora, público há, né? O público quer. E essa conta é que não fecha para muita gente, né? Se você coloca lá no Rock in Rio de Djavan, você tem o pátio lotado, né? Todo mundo querendo ouvir, todo mundo canta tudo. Então, onde está a sequência, não é? Dessa geração, onde estão as outras pessoas. Então, eu acho que ficou meio nisso, né? Está meio nisso, mas pode ser que um dia as próprias pessoas
o próprio público talvez possa rever a sua condição auditiva e emocional, sei lá. No momento você fica carente, né? Às vezes você tá. A gente que vê, sou jornalista, vejo muita televisão, ouço muito rádio, e de repente o ouvido fica carente de coisas boas, né? Você falou aí dos grandes festivais. O Detal apresentou um seu Jorge, com milhares de pessoas cantando com ele, quer dizer, roqueiros, funkeiros, sertanejos, né? Um público que é totalmente eclético, cantando uma MPB tradicional, né? E isso é muito interessante, isso que você falou, tem público. Eu não preciso gostar só de um estilo de música, né? O meu coração e o meu ouvido, neles cabem muito mais coisa. E como é que é trabalhar com outros artistas? Você fez um trabalho com a Fá Morena, que ficou sensacional. Eu tive a oportunidade de ver o Pocket Show da Fá, tanto na casa dela quanto no La Parrilla, né? Vocês dois juntos. Como é que foi esse processo? Como é que foi esse encontro? Como é que vocês se conheceram para dar esse resultado tão magnífico? Bom, a gente se conheceu, eu fui lançar um disco no programa dela. E aí ficamos amigos ali. E depois ela me convidou para ir à casa dela, para a gente comer uma pizza, tocar um violão, tinham várias pessoas muito legais. E a partir dali eu vi que tinha uma cantora, que havia uma cantora ali, entendeu? E eu falei, por que você não canta? Tem timbre tão bonito e tal. E eu te ajudo. Falei, vamos fazer alguma coisa, porque eu acho bonito o seu timbre. Uhum. Acho afinada, o repertório é bonito e tal. Então, desse início até o show, né? Foi uma preparação super interessante. A gente gravou um disco ao vivo, gravamos um show ao vivo, que está dividido em cada vez que sai uma canção dos EPs, sai um vídeo, né? E fizemos um videoclipe também, oficial, desse disco, que é lindo, né? Chamado Fechado para Balanço. E ela vem desenvolvendo bem. A gente fez um piano competente e ela fazendo as coisas. E aí a gente arrumou um pouco de cenografia, um pouco do que ela gosta, do que ela é possível, entendeu? Uma troca de roupa, elementos cenográficos e tal, para ir passando, vocês girando a chave e entrando em mundos diferentes, né? Quando vai cantar uma canção italiana é uma coisa, quando você vai cantar italiano é outra, você vai cantar, então vai colorindo, né? Não fica só realmente o clássico piano e voz, não. Você tem adereços, você tem formas para você trabalhar bastante o movimento do show, né? Foi o primeiro trabalho que você fez nesse estilo? É algo que você gosta dessa construção, assim, de descobrir alguém e construí-la de acordo com o que a pessoa te passa, né? Você construiu uma Fá cantora, vamos dizer, com várias faces, né? Ela tem várias faces, a Fá Morena, que é uma coisa muito especial, na minha opinião, né? Ela pode cantar uma Rita Lee, como pode cantar uma música italiana, como pode cantar, vamos dizer assim, um Roberto Carlos. O Queen. Como é que é? É uma coisa que você gosta de fazer, essa construção, dessa descoberta? Direção, para mim, sempre foi, acho que até em primeiro lugar. Eu fazia direção na escola de muita coisa. Eu adoro dirigir. Eu tenho um olho para direção, para cenário, para roupa, para figurino. Então eu produzi muita gente e venho produzindo e lançando muita gente, porque eu gosto. As conversas são boas e as pessoas me procuram e acham que vão vendo uma coisa, vão vendo outra, vão vendo um disco que saiu. Então eu gosto de arrumar um show, de dar nome ao show, de fotografar esse show, de
melhorar o material de divulgação específico, que às vezes muita gente não conhece, né? Uhum. Não sabe como funciona. Então, acho que é interessante fazer. É quase que uma vida que você levanta ali, né? Aí veja a canção que o pai e a mãe cantavam para você, a avó, e aí você tem toda a sua história que você descobre que ela é permeada por música, né? Então, você tem um fio condutor que é música, né? Que o principal perfume, né? É a canção, né? Imediatamente, você lembra, imediatamente. Se remete a alguma coisa, né? Então, a gente Impressionante. parte desse lugar, que é um lugar que você acessa facilmente, né? O repertório se constrói e eu vou arrumando e vou também apontando algumas canções que podem ser importantes para o show, que cabem na voz, que é possível trabalhar, né? Então, esse é um processo que, se bem arrumado, se respeitar o tempo dele, né? Se respeitar tudo até estrear, então vai dando certo, né? Acho que é bem por aí. E vai surpreendendo, né? Eu sempre me surpreendo com a Fá. Eu acho muito legal isso, a surpresa, né? A surpresa positiva é muito bom. Como é que você vê nesse tempo de carreira o mundo virtual? Quais foram os pontos positivos para a música, né? Nesse mundo cibernético que a gente tem hoje, de rede social e de Spotify e de todos esses mecanismos virtuais? O que você vê de positivo e o que você vê de negativo para artistas assim como você? Eu acho que os artistas, em geral, para as plataformas de música, ainda necessita de uma regulamentação séria e justa com relação a pagamento, com relação a isso tudo, porque eu não entendo bem qual é a conta que esse pessoal tem feito, entendeu? Então, houve uma facilidade muito grande de você subir a sua própria música sem precisar de ninguém, né? E, por outro lado, você não sabe qual é a remuneração disso, porque ninguém sabe nada. Uhum. Quer dizer, se sabe pelos choques que aparecem na sua conta corrente, aí você sabe, Sim. não é? Mas é uma história que tem que ser falada, inclusive pelos maiores, né? Pelos peixes mais grandes, como foi feito em Hollywood, por exemplo, né? Uhum. Roteiristas que não ganham, artistas que ganham pouquíssimo, toda a cadeia produtiva ganhando quase nada mesmo, e os estúdios e os streamings de TV e cinema ganhando muito. Isso não pode acontecer, né? Somos nós que produzimos. Então, Ah, tem que haver. Agora, sempre foi assim, desde o disco físico, né? Mas e tem os contratos assim muito loucos, né? Quando você vai gravar uma novela, aquela voz, quando você assina aquela voz, é deles para sempre. Entende? São coisas muito estranhas, né? Que acontecem. Mas é uma indústria muito grande, muito, que, que mexe com bilhões, né? Então, assim, até isso ter uma associação ou uma organização mais pesada e mais justa vai demorar, né? Redes sociais de relacionamento, assim, né? E você posta o seu show, você fala e tal. Eu acho legal também, mas tem que saber bem um pouco o que você está fazendo com o seu tempo, né? Porque sim. às vezes come muito, né? O seu tempo e há uma expectativa também de uma insatisfação, né?
tudo junto, né? É Não uma sei quem qualidade tem. dos conteúdos, né? A gente vê que hoje o conteúdo que monetiza, né? Vamos dizer assim, que é a palavra usada pelos influencers, é um conteúdo que não é conteúdo, né? Vamos dizer assim, uma coisa que não vai preencher nada, né? O seu dia a dia de positivo, né? São conteúdos. Minha filha veio me mostrar agora que está na moda, né? Que está pagando milhões para pessoas do mundo inteiro, são barulhinhos. Pessoas na frente do celular fazendo barulhinhos. A gente vai perdendo, de repente, com muita rapidez, determinados valores, né? E se envolvendo com coisas que eu acho que cabe realmente aos pais criterizarem, né? O uso da internet para os seus filhos, exatamente para não caírem nessa vala. Mas, Cadu, quais são os projetos novos do Cadu? O que vem pela frente aí? O que o Cadu tem? Olha, eu estou fazendo, tem esse disco meu que tá pronto, né? Deve sair talvez em janeiro ou fevereiro, porque ele já está pronto. Então, eu troquei de gravadora esse ano, fui pra uma gravadora que tem sede no Reino Unido. Eu fui com um disco autoral meu para experimentar, né? Como é que eles trabalham, e estamos gravando algumas novas versões de canções desse álbum. É sempre um grande músico, um músico que eu gosto, e eu. Então, porque esse disco é um disco muito cheio de instrumental, muito rico. Então eu quis fazer, digamos, um agrado assim ao disco, né? Trabalhando com músicos que eu gosto, só músicos que eu gosto, que eu tenho relações, né, pessoais. E eu pedi para cada um deles para que escolhessem uma canção que eles gostassem, sem eu dar nenhum palpite, né? Que só respeitassem o tom, e o resto eles podem mexer. E geralmente os músicos adoram isso, né? Quando não tem ninguém vigiando, faz e entrega, né? E se eu for entrar, eu vou acabar falando, vou dar opinião. E eu queria receber presentes, assim, dessas pessoas que me conhecem, que trabalharam comigo em turnê, em disco, etc., que me apresentassem um novo olhar, talvez, para cada canção desse disco, que celebra um pouco a minha gravadora nova e que é importante também. Eu acho que eu não faria, por exemplo, uma remasterização, porque o disco está ótimo, excelente. Eu não colocaria canções inéditas como então temos aí mais 3 ou 4 canções. Não, eu preferi fazer isso e fazer uma leitura diferente e atual, né, da minha própria voz, da minha própria interpretação, depois de ter cantado por algum tempo essas músicas com banda ou sozinho, etc., né? Então foi legal, né? Então temos isso pela frente. Estou lançando algumas pessoas também, alguns artistas que desse ano aparecem, que também estou muito feliz, porque as pessoas precisam de um certo direcionamento, né? E eu adoro dirigir, adoro, me sinto realizado também, sabe? Para mim não é menor, não é, sabe? As pessoas acham, é menor dirigir. Não, não acho menor dirigir, acho maior. Eu também acho. Tem gente que acha que vai atrapalhar o quê? Né? Não atrapalha nada. Então, é um trabalho bonito, é um trabalho que arruma desde a própria voz da pessoa, né? E essa voz geralmente está deslocada, ela não entende muito. Aí tem uma noção vaga ou uma noção muito congelada, cristalizada do que ela é, e de repente não é só aquilo. Então é uma vivência ampla, né? Então eu acho isso legal, acho que é bonito poder É um trabalhar. construir, né? É como se fosse o arquiteto, né? Eu acho que quem dirige é um arquiteto.
Na verdade, ele constrói, né? E vamos dizer assim, e coloca no lugar, né? As coisas devidamente no lugar. Cadu, você tem músicas gravadas por outras, músicas suas gravadas em outras vozes? Você já passou alguma música sua para outros artistas? Já passei, mas nunca fui gravado. Não, não. É porque essas histórias de ser gravado, elas são mais delicadas do que as próprias Ah, pessoas possam sim. pensar. Muitas vezes não é o artista nem que escolhe, né? A gente sabe disso. Ele quer gravar e não pode É, devido a contratos e etc. é. Então você tem aí, já, à medida também que você compreende isso, porque isso não é falado, né? Uhum. Ah, sim. Não é falado. Me manda uma canção, mas não vou nem ouvir, né? É. Então tem sempre essas coisas. E eu um pouco me libertei dessas, é, desse tipo de negociação, né? Eu, por exemplo, eu recebo músicas que me dão, eu escuto e se realmente for o caso de eu gravar, eu gravo. Mas, e se não for o caso, eu digo que não é o caso. E naquele momento não, em outro momento, pode ser que sim, né? Porque tem muito a ver com o que você está querendo dizer também, Aham. né? Então, às vezes uma canção não está muito combinando com aquilo que você quer dizer naquele momento, né? E tem canções que caem como uma luva, né? E você realmente quer cantar, né? Então isso também é difícil. Mas eu como compositor, eu acho que e cada vez mais e mais compondo, lendo, escrevendo livro, não sei o que lá, eu acho que eu sou muito honesto, porque as pessoas gostam muito de me ouvir cantar. Eu tenho uma canção que é a sua cara. Então, sabe isso? Sim. E graças a Deus, mas vamos lá ver o que que é, né? E às vezes eu tenho que falar, olha, é linda a sua música, mas não é para mim. O importante é ouvi-las, né? Eu acho que é o É, respeito ao eu vi, compositor. Eu acho eu vi, que é o mínimo, né? tem que ouvir porque é uma confiança, é uma esperança, é tudo. E eu não descarto, eu escuto bem mesmo e penso se aquilo vai estar aonde, se é um símbolo, se vai estar num disco meu, o que que vai acontecer, entendeu? Mas eu já deixei de gravar canções por causa de uma frase que não era, entendeu? Que não Uhum. era aquilo. E não pude falar, mas realmente uma frase. Começou bem, gostei, mas. Então, com a língua, com a minha língua, eu sinto muito essa depuração, né? Você tem que escutar com atenção, né? E a melodia, a pessoa tem que fazer com atenção para É verdade. te apresentar, né? E tem pessoas que nem fazem as músicas e nem sabem cantá-las, não refinaram elas, as próprias canções, né? Então, tem isso também, mas a fase que eu acho que daqui a pouco pode ser, quer dizer, tá vindo mais um disco autoral agora, tem coisas acontecendo autorais, daqui a pouco alguém vai olhar, entendeu? Ah, com E certeza. tem isso também, deixa a pessoa olhar, deixa passar na lista dela, eu acho que é melhor, né? Tem um momento para tudo, né? Eu sou meio espiritualista, eu acho que nada é por acaso. Eu falei no começo do programa, você recebeu elogios de uma cantora que ela não é de elogiar muito, por isso que eu disse que eu pasmem, né? Maria Bethânia elogiando alguém. Como é que foi receber isso, né? Para mim, uma das maiores cantoras desse país de todos os tempos, obviamente. Para mim, uma das maiores Exatamente. intérpretes que a gente tem. Como é que foi receber esse feedback, né? De uma Maria É, Bethânia? quando eu gravei o disco em homenagem a Gonzaguinha,
foi feita uma entrevista, esse disco ele caminhou muito por ele, pela beleza dele, entendeu? Então, esse disco chegou até ela, e aí um jornalista perguntou, quem que você vê que está acontecendo, quem que você gosta, que está chegando e tal. E ela falou de mim, falou do disco. E falou principalmente que eu não tinha usado a obra dele para me promover. Eu gostava da obra dele. Ela sentia que era uma coisa muito interessante. Imagine ela como a principal intérprete, né? Uhum. De Gonzaguinha é ela. Sim. Então, aí, bom, aí esse jornalista veio me entrevistar, dizendo que ela tinha falado de mim, que não queria conhecer meu trabalho. E aí a gente conversou muito, daí começamos uma relação, eu e ela, né? Assim, de conversarmos muito, de estarmos em Portugal, em turnê, e ficarmos em camarim sozinhos 40 minutos conversando e ouvindo canções, ou seja, é uma querida comigo, entendeu? Mas eu acho que as pessoas sabem bem quando você está fazendo uma coisa de verdade, com coerência, principalmente, né? A cantora que estamos falando, né? Que é de uma coerência absoluta, não tem concessão de repertório, não tem concessão de gravadora, não tem vai fazer. Então eu também sou um pouco assim, entendeu? Teve projetos que eu me assustei muito quando fui convidado. Eu falei, isso não tem a menor condição de eu fazer isso. Nem que eu fechasse os olhos, os ouvidos e fizesse, não vai dar certo, isso não é para mim. Mas vai te dar muito dinheiro, vai te dar muita projeção. Não, não é isso, né? Então você tem que entrar muito. Você tem que ter uma certa coerência com o que você faz, entendeu? Os meus trabalhos são todos muito coerentes. Eles todos respiram muito bem, dentro da coerência, dentro do que sou eu, dentro do que escolhi. Então não tem eu não fiz concessão, nunca fiz concessão. Primeiro, porque as gravadoras que eu passei, assim, tem uma certa loucura, né? Tem uma certa maldade, tem uma certa... É uma coisa muito complicada. Por isso que as pessoas adoecem, os artistas adoecem, perdem a voz, depressão, morte, tem muito isso, né? Porque você entra no esquema desse, né? Assina um contrato estranho e aí você tem que cumprir, você não queria, mas aí você tem toda a questão do ego, da vaidade, do poder, né? Isso tudo entra. Claro, você acaba se vendendo por uma coisa, aquilo que você falou, né? O dinheiro não é tudo, né? Nem a notoriedade. Depois você vai passar um aperto em cima disso, entendeu? Aí depois você quer mudar, dizendo que você quer uma fase, dizendo que aquilo foi um momento, e aí acabou, porque fica, né? O problema é que fica, né? E eu acho que tem que ter coerência em arte, você tem que poder dormir, conseguir dormir com o que você fez. Porque senão Deitar a cabeça no travesseiro e dormir. cara, é isso, é assim. Quando eu fiz um disco de voz e piano de cauda, eu falei, gente, é muito raro, né? Mas é isso que é. Então vamos fazer assim, né? Isso daqui a um tempo, já ele tem muita reverberação. A gente tem talvez 200 mil plays no total de streams, né? Uhum. Contando com todos, né? E não há uma divulgação nenhuma. Há o que a gente está fazendo aqui. É uma coisa orgânica, né? A gente eu vou por curiosidade, né? Aí vou ver. Ele falou disso, eu vou procurar, eu quero ver. É bem isso. Não tem uma história que vem de cima para baixo e vai enfiar em tudo quanto é lugar, entendeu? Então eu acho interessante, porque é o que você disse, não é um preconceito musical, mas falta realmente abrir mais, né? Os selos
os selos que estão contidos em gravadoras, eles eram para isso. A Arista cuidava de uma parte, de cantores assim, assado, outro cuidava de uma... sabe, todo mundo cuida de uma parte, né? Então, parece que esqueceram, né, disso um pouco. Infelizmente. A gente não pode passar, a gente não pode ficar, como eu falo, lamentando, nem gritando, nem falando mal, não é isso, mas em algum momento roda de novo, entendeu? Porque os ouvidos precisam de novas coisas também, né? Assim como a moda, assim como tudo. Então, Tudo se inova e se recicla, né? Cadu, o que você tem vontade de fazer que você ainda não fez? Você fala assim, eu tenho vontade de fazer um projeto assim, Ana. Meu sonho é cantar isso, é fazer isso. Você tem alguma coisa que você carrega consigo, assim, fala no futuro eu vou fazer? não. No momento eu estou interessadíssimo em colocar as minhas canções na pista, entendeu? Esse é o meu grande objetivo. No momento de vida natural que você acha, por exemplo, um determinado compositor maior do que você, né? A música dele ser melhor que a sua. Em algum momento da vida a gente acha isso, né? E eu, claro, também achei, né? Mas e o cantor, porque eu canto muito bem, então assim, a minha formação é de voz, eu estudei muitos anos voz, então assim, as pessoas me vêm com muitas propostas de canta isso, vamos cantar aquilo, sabe? Então eu tive que falar, olha, por enquanto não, tem que ser uma coisa que você me traga muito diferente, sabe? Para eu poder ficar muito ligado naquele projeto, né? Eu acho que assim, tem coisas que eu tenho vontade de fazer resumidas. Então, por exemplo, a gente falou dos Carpenters, né? Então, fazer um EP com 4 canções que me representam e me significam, mas não 12. Entendi. Entendeu? Fazer 4 canções que fulano que me representam muito, que são lindas, que me representam. Aí, nesse formato, eu fico um pouco mais animado, porque você pegar aquilo tudo e tendo canções suas para colocar, e que são relevantes, né? Eu vou preferir fazer as minhas, né? Então, a partir de então, se vier uma canção muito linda, que venha, deixa ela vir, né? De algum compositor. Mas se não, tem muito trabalho a fazer com as minhas próprias. Então, é isso. Cadu, o que você ouve no dia a dia? O que você gosta de ouvir no momento de descontração? O que te acalma, né? Quem que você ouve? Olha, música não me acalma. Não, Não, mesmo? não. Eu tenho que para me acalmar, para ficar meio relax, eu tenho que ver filme repetido, série antiga, série que trash, assim, antiga, que fala, gente, para eu poder sair desse lugar. Sai um pouco, né? Porque a cabeça da gente funciona perseguindo melodia, perseguindo letra. É uma perseguição mesmo, é uma gana de fazer. Então, qualquer canção que eu vá colocar, já não estou mais, eu divido, entendeu? Eu estou no lugar, mas estou escutando aquilo, vendo como é que foi, vendo que mudou aqui, modulou, vendo essa parte. Então, música eu coloco para eu fazer coisas assim, muito que não sejam nem relaxar, nem nada. Coisas que eu vou para a vida com elas, entende? E aí tem de tudo, de tudo.
de todas as épocas, de todos os tempos. Tem muita gente que eu escuto. Brenda Russell, Michael Jackson, Barbra Streisand, George Michael, dos brasileiros todos, o Chico, a Gal, a Bethânia. Então, assim, esses eu escuto enquanto eu estou fazendo coisas e que eu já sei, que eu também não posso escutar um disco inédito. Eu só abro um disco inédito se eu tiver sozinho, quieto. Eu só escuto dessa forma. Uma obra que eu não vi ainda, ela não pode ser colocada e eu estou fazendo outra coisa, entendeu? É um ritual que eu sempre tive. Eu vou abrir um disco, se fosse físico e tal, eu vou fazer isso com muita atenção, sabe? Não posso tocá-lo. Vamos tocar o novo do fulano, não. Deixa para depois. Cadu, nosso tempo chegou ao fim. Uma pena, é um papo super gostoso. Acho que a gente, numa nova oportunidade, pode voltar a falar de música, né? Porque falar de música nunca é muito, né? É pouco, sempre o tempo que a gente tem, né? Quero te agradecer. Convido a todos que conheçam o trabalho do Cadu. Vejam o Cadu cantando Carpenters. É de se emocionar e é de nos remeter a outros tempos, né? Uma coisa assim, singela e extremamente, vamos dizer assim, bela, né? Então, e claro, os trabalhos do Cadu. O Cadu vai fazer turnê aí, a gente vai divulgar. O Cadu tem trabalhos com outros artistas, né? Pode também a gente olhar o que ele fez com a Fá Morena, que é algo extremamente significativo, né? E Cadu, um abraço para você, muito sucesso. Muito obrigado pela oportunidade. Papo ótimo. Papo gostoso, né? É bom conversar com gente inteligente, né? Nos engrandece. Eu aprendo muito, graças a Deus. Cadu, um beijo para vocês que nos acompanharam lá na Kaline Entrevista de hoje, esperando que a gente se encontre na semana que vem para um bate-papo tão gostoso quanto o de hoje. Um grande abraço para vocês e até mais. I'm going way down south to Louisiana tonight. Well, I just close my eyes and everything's alright. And though I'm really far away, I'll make my getaway, and no one need really know that I've been gone. One more time for the good times that far away ahead. One more time for the good times when love was all we had. I'm going way down south to Baton Rouge tonight. Well, I just close the door and turn on all the lights, and all the images dance by. All folks and friends who lie back home where things
time for the good times that far away the bad. One more time for the good times when love was all, when love was all, when love was all we had. One more